Irmãos e irmãs, na noite de hoje nós começamos uma nova série de pregações, uma exposição bíblica do livro de Gênesis. Nessa exposição eu pretendo não só analisar a cada domingo um capítulo de Gênesis, mas também pretendo compartilhar e expor aos irmãos qual foi a intenção do Espírito Santo ao revelar essas palavras aqui ao seu povo. E o Espírito Santo revelou essas palavras não no princípio de tudo, não para Adão e Eva, mas para Moisés, há cerca de 3.400, 3.500 anos atrás, antes de nós, cerca de 1.444 anos antes de Cristo. Então, por que é que o Espírito Santo quis colocar essas palavras na mão de Moisés, na pena de Moisés? Algumas delas escritas pelo próprio Deus, algumas palavras ditadas, outras palavras inspiradas, quando Deus usou a própria mente de Moisés para que ele pudesse colocar no papel aquilo que Deus queria que o povo soubesse. E por que é que Gênesis foi dado a nós? Por que é que esse livro é tão importante? Eu tenho sido convidado muito, um dos assuntos que mais me pedem para tratar é sobre a historicidade de Gênesis, também de Adão e Eva. Eu dou aula num seminário aqui em São José dos Campos, o seminário Martin Butzer, os irmãos conhecem, e eu dou 2 matérias relacionadas a esse tema. Agora, em fevereiro, também darei uma semana de aula, Semana Magna, de um seminário chamado Escola Teológica Charles Spurgeon, lá de Fortaleza, também sobre esse tema. Há um tempo atrás, um grupo de jovens aqui da igreja foram comigo para São Carlos, para um encontro da Aliança Bíblica Universitária, onde eles pediram para eu tratar desse tema. Há cerca de 4 anos atrás, um grupo de igrejas de Santo André se reuniu para lidar com esse assunto que estava incomodando eles, pediram que eu tratasse desse tema. Então é um tema sobre o qual eu tenho me debruçado bastante. E tem um amigo também lá de Fortaleza, alguns de vocês aqui já falaram, já viram alguma coisa dele. Ele é um pouco conhecido, esse pastor, nas redes sociais, o Iago Martins. Alguns aqui já ouviram falar sobre ele. E a gente tem escrito um livro juntos exatamente sobre esse tema. Então é algo que está muito no meu coração, a importância desse texto para a nossa vida e do entendimento correto sobre o livro de Gênesis para a nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos estudos. E nos estudos, também na nossa comunhão com Deus, também com relação à segunda vinda de Jesus e a maneira como nós olhamos para ela, e também com relação a como vivemos a nossa vida nesse mundo, como é que nós lemos o mundo, como é que nós entendemos o mal no mundo, as guerras, as catástrofes, como é que nós entendemos Satanás e as ações demoníacas na vida de pessoas. Como é que nós entendemos tudo o que acontece no mundo? Nós não somos capazes de entender se nós não considerarmos Gênesis de uma maneira séria. E o que eu tenho colocado em todos esses lugares onde eu tenho falado, é que tenho para mim, no estudo que tenho feito já há anos do livro de Gênesis, de que esse livro não é um livro mitológico, que esse livro não é um livro poético, que esse livro não é um livro literário com o objetivo de contar de uma maneira fictícia, de uma maneira literária, como é que tudo começou. Eu tenho para mim que esse livro é um livro histórico, e tudo o que está nele é histórico, inclusive Adão e Eva. E eu vou mencionar mais sobre isso ao longo dos domingos, quando estiver expondo os primeiros capítulos de Gênesis aos irmãos, mas apenas para, desde o início, deixar para vocês que o meu ponto de vista sobre Gênesis é um ponto histórico. Para mim, Gênesis não é mito. Para mim, quem considera Adão e Eva como mito, não pode considerar Jesus Cristo como fato. Porque Jesus é o segundo Adão. E o que o segundo Adão veio desconstruir foi construído pelo primeiro. Se o primeiro não existiu, o segundo obviamente também não teria existido. Se o primeiro não pecou, pelo que Jesus pagou na cruz do Calvário. Tudo o que aconteceu com Jesus Cristo depende da existência de Adão. Tudo o que aconteceu nos anos por vir com Abraão, com Noé, depois Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Saul, Davi, Salomão, Jesus Cristo, os apóstolos, tudo o que aconteceu na história do Antigo e do Novo Testamento dependem fundamentalmente da historicidade, da veracidade de Gênesis 1.
E de tudo aquilo que é descrito também no capítulo 2, que veremos, não no domingo que vem, porque não teremos culto aqui, mas daqui 2 domingos. Então vamos à leitura do capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas noite. E foram a tarde e a manhã, primeiro dia. Irmãos, o capítulo 1 de Gênesis começa com a descrição de que, no princípio, Deus criou tudo. Ele vai falar sobre isso também, se você puder abrir em Gênesis 2, no versículo 4, ele diz isso também. São essas as origens dos céus e da terra. Mesma expressão que apareceu lá atrás, não é? No capítulo 1, versículo 1. São essas as origens dos céus e da terra na ocasião em que foram criadas, ou no dia em que foram criadas, ou quando foram criadas. Em hebraico é Hayon, ou seja, é no exato dia em que tudo foi criado. E aqui nasce um grande debate. Deus criou tudo num dia só, ou Deus criou tudo em 7? Esses 7 dias são 7 eras, são 7 etapas de revelação, ou são o quê? Ou são 7 milhões de anos? O que são? E aí nós temos gente muito séria, temente a Deus, até mesmo no meio reformado e outros meios conservadores, gente temente a Deus, que diverge nesse ponto. E a razão pela qual eles divergem eu vou dar daqui a pouco. Embora o texto fale sobre 7 dias, esses 7 dias não têm que ser necessariamente literais. Exatamente pelo fato de Gênesis 2:4 dizer que Deus criou tudo o que está nos céus e na terra em um dia só. E aí em Gênesis 1 nós vamos ler que ele criou tudo o que há nos céus e na terra num processo de 6 dias. É 1 ou é 6? Eu vou explicar isso para vocês depois. Mas aqui no começo de Gênesis 1 ele diz que no princípio, ninguém sabe quando é esse princípio. Quando foi esse princípio. Mas na origem de tudo, ele cria os céus e a terra. Quando a Bíblia menciona a palavra céus, foi a última pregação minha para vocês. Céus, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, descreve tudo aquilo que se vê e que não se vê acima de nós. E a terra. E a terra naquela ocasião era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Essa ocasião, meus irmãos, era a ocasião quando Deus ainda não havia criado certas coisas dentro da terra. E é curiosa a expressão e a intenção de algumas pessoas aqui em dizer que, sabe por que havia trevas na face da terra e ela era sem forma e vazia? Porque o diabo caiu na terra. Você já ouviu isso alguma vez? Muita gente tem escrito sobre isso e pode ser que uma vez ou outra você venha ouvir essa besteira na tua vida. Então eu já estou desconstruindo antes que alguém construa na tua cabeça essa ideia errada. Então essas pessoas dizem, olha, Deus criou tudo e ele faz tudo perfeito. No verso 2, diz que era sem forma e vazia. Por quê? Eu sei por quê. Porque foi quando o diabo caiu na terra e ele destruiu tudo. Ele ficou com raiva, saiu chutando árvore, destruindo montanha, fazendo curva em rio. É tudo por causa do diabo. São inferências. Um homem escreveu 2 livros grandes e ficou milionário nos Estados Unidos com essa teoria. Enfim, as pessoas conseguem enxergar e colocar coisas que não estão ali. E como eu disse hoje de manhã para vocês, se não está ali, não coloque ali. Por mais difícil que seja, por mais tentador que seja, não coloque ali. Não tire e não ponha. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E nós não podemos acrescentar nem tirar. E ela é perfeita e suficiente. E aquilo que Deus quis revelar está conosco. Aquilo que Ele não quis, ficou com Ele. E no céu, se você quiser tirar sua dúvida, você pergunta para Ele. Mas não coloque, porque isso é muito perigoso. E a primeira coisa que é dita aqui no processo da criação, versículo 3, é a luz. E é curioso que a ciência, há poucas décadas, tem postulado a teoria de que a primeira coisa que existiu na história da criação foi a luz também. E aí nasce a teoria do Big Bang, não é? Da grande explosão. De que tudo nasceu com uma grande explosão e uma grande luz, não é? Que gerou uma grande luz e dali as partículas começam a se expandir e a se colidirem e vão formando massas. E essas massas formam planetas e outros astros e formam as galáxias que formam tudo que tem aí hoje. E tudo de uma grande e forte luz. Se há relação, eu não sei. Mas o texto diz que no princípio Deus disse, haja luz e hageu luz. E houve luz. E ele viu que a luz era muito boa.
e ele fez separação entre luz e trevas. Verso 5 diz que ele chamou a luz de dia, as trevas noite, e foram tarde e manhã do primeiro dia. Não há luz, não há dia e noite fora da terra. Logo, Deus está descrevendo isso daqui para aqueles que estão na terra. Porque é daqui e é aqui que se encontram dia e noite. Fora daqui não existe isso. Verso 6. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. Isso são os continentes. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento e das que estavam por cima dele. E assim foi. E ao firmamento Deus chamou o céu e foram-se tarde e manhã o segundo dia. Deixa eu explicar isso para você, especialmente o verso 7. Quando ele diz águas acima do firmamento, isso significa que havia uma espécie de bacia aquática acima no céu antes do dilúvio de Gênesis. Nós não temos mais isso. E nós não conseguimos nem imaginar isso. Mas quando ele diz que havia águas debaixo do firmamento, e quando ele diz que havia águas acima do firmamento, a maioria dos estudiosos vão descrever que estas são as águas que foram derramadas no dilúvio, que foram suficientes para cobrir toda a face da terra em 40 dias de grande dilúvio. Esse foi o segundo dia, separação das águas. Verso 9, e disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça um continente. Perceba, águas que estão debaixo do céu. E apareceu o continente, assim foi. Verso 10, e ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento de água mares, e Deus viu que isso era bom. E disse Deus, produza a terra os vegetais, plantas que deem semente, e árvores frutíferas que segundo suas espécies deem fruto, que contenham a sua semente sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente, segundo suas espécies, e árvores que davam fruto, que continham a sua semente, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E foram-se tarde de manhã do terceiro dia. No primeiro dia Deus cria a luz, e viu que a luz era boa, não é? Aí no segundo dia ele cria o firmamento, não é? Aquilo que está acima de nós, o céu. Ele cria águas acima do firmamento e águas abaixo do firmamento, como eu expliquei. Aí depois ele cria a terra, e aquilo que está debaixo da porção seca, que ele chama aqui de continente, abaixo do firmamento. E aí ele faz separação dessas águas que estão abaixo do firmamento, porque tem águas acima do firmamento, céu. Céu que a gente vê, porque é o céu que está além daquilo que a gente vê. E aí ele separa tudo isso no segundo dia. Aí no terceiro dia ele cria vegetais e plantas que dão sementes. Isso tudo no terceiro dia. E em cada um desses passos, Deus disse que ele viu que isso era bom. Versículo 14. E disse Deus, haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre dia e noite, e servirem eles de sinais, tanto para as estações como para os dias e anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra, assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. E Deus viu que isso era bom, e foram-se tarde de manhã do quarto dia. Não é interessante que no primeiro dia ele cria a luz, e no quarto dia ele vai criar o sol? Qual era a luz então do primeiro dia? Eu não sei, você também não sabe, nós não sabemos. Mas antes de existir estrelas, antes de existir sóis, antes de existir qualquer astro, existia uma luz. E é curioso também que hoje a física, a astrofísica, entende que antes da existência de qualquer astro, de qualquer estrela, de qualquer sol, de qualquer galáxia, existiu a luz. E eles colocam isso dentro da teoria do Big Bang. Eu não estou dizendo que a teoria do Big Bang é verdadeira aqui. Eu só estou criando paralelos com aquilo que pessoas têm descoberto recentemente e que já estão na Bíblia há pelo menos 4.000 anos. Ok? Pelo menos 4.000 anos. Coisas que parecem iguais, mas não são iguais. Isso daqui não é Big Bang. Okay? Isso daqui não tem nada a ver com essa teoria. Mas é curioso que em alguns pontos dessa teoria nós encontramos semelhanças na própria Sagrada Escritura, para a qual tais cientistas não se dobram nunca. Verso 20, disse Deus: produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem. Vai passando um filme aí pela sua cabeça, tente imaginar esses grandes animais aquáticos, tente imaginar tudo isso acontecendo.
os quais produziam segundo suas espécies, e toda ave com asas, segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram à tarde e à manhã do quinto dia. Essa não foi a última vez que Deus falou com os peixes. Nós não sabemos quantas outras ele falou, mas pelo menos lá em Jonas, nós temos Deus falando com um grande animal aquático, e aquele grande animal aquático obedeceu de pronto, diferente de Jonas, que precisa ouvir algumas vezes para obedecer a Deus, diferente de você e de mim, não é? Que precisamos ouvir muitas vezes para obedecer. É curioso que Deus mandou, eles fizeram. Deus manda, eles continuam fazendo. Jesus Cristo olhou para o mar, mandou e o mar ficou quieto. Deus mandou o vento parar e o vento parou. É curioso isso, não é? Ele é o dono da criação. Ele é o Senhor da criação. E Ele tem domínio e autoridade sobre tudo aquilo que Ele criou. Quinto dia, criação dos animais que voam e que nadam. Verso 24, e disse Deus: produza a terra seres vivos segundo suas espécies. Gado, animais que rastejam, e animais selvagens segundo suas espécies, e assim foi. E Deus fez os animais selvagens segundo suas espécies, e o gado segundo suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que rasteja sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, e eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã do sexto dia. E no sétimo dia, o que ele criou? Nada. Diz o texto bíblico que ele descansou. E ali ele instituiu que depois de 6 dias trabalhados, todos nós devemos separar um dia de descanso também, para buscarmos ao Senhor, crescermos no Senhor e termos comunhão com o nosso Deus. Falarei mais sobre isso mais à frente, nos próximos domingos. No sexto dia, então, ele cria todos os animais que vivem sobre a terra, o gado e todos os animais que rastejam e todos os seres humanos. E ele coloca no ser humano a sua imagem e semelhança, e ele coloca no homem, então, coloca o homem como a coroa da criação, e institui no homem o Senhor de toda a criação. Abra comigo tua Bíblia no Salmo 8, por favor. No Salmo de número 8, o Senhor descreve um pouco sobre quem é esse homem, a quem ele ordenou que conhecesse a criação, mandato cultural, e que dominasse a criação. Isso também está dentro daquilo que é chamado na teologia, eu sei que muitos de vocês gostam de ler teologia aqui, chamado de mandato cultural. Deus nos mandou não apenas cuidar da criação, mas dominar. E dominar aqui não é colocar freios e cabrestos na boca dos cavalos ou dos animais. Mas dominar é ter conhecimento. É como quando você, antes de fazer uma prova, diz para sua esposa ou para o seu pai: não, eu domino o assunto. Você pegou o assunto. Ele está em você. Você tem total conhecimento e domínio sobre aquilo. A palavra hebraica relacionada a domínio, e que é traduzida por português em dominar a criação, está ligada com conhecimento. Logo, Deus deseja que você e eu conheçamos o que Ele criou. Logo, por fim, Deus deseja que você e eu enveredemos pelos caminhos da física, da química, da biologia, da astronomia, não da astrologia, que é outra coisa, não é? Que Deus deseja que nós enveredemos pelos caminhos da medicina. E que Deus deseja que nós enveredemos por todos os demais caminhos das ciências, das faculdades humanas, que estudam justamente a criação.
Os teólogos da antiguidade diziam, pastores, não é? Diziam que eles tinham inveja dos cientistas. Homens de Deus que descreviam médicos como pessoas que eles invejavam. Não porque queriam ter a profissão do médico, não porque queriam ter a fama do médico, não porque queriam ter o dinheiro do médico. Quem conhece a Deus de fato, olha para essas coisas e considera elas como lixo, como esterco, perto daquilo que ganham do Senhor quando estão fazendo sua vontade. Mas eles invejavam no sentido de que os médicos podem ter um conhecimento sobre o corpo humano, sobre como Deus criou, sobre a estrutura das veias e como o sangue circula por veias e artérias, sobre como funciona o cérebro, sobre como funcionam os órgãos internos, que nós não podemos ter. Eles invejavam os físicos e aqueles que estudam os astros, porque eles podem conhecer a criação de Deus e o poder de Deus na criação de uma maneira que nós, que não somos astrofísicos, astrônomos ou médicos, jamais conheceremos. Nós temos aqui alguns biólogos, alguns químicos e outros profissionais de diferentes faculdades, não é? Humanas. E essas pessoas têm a oportunidade de conhecer a criação de uma maneira que nós não podemos, de um modo completo. E isso está no texto de Gênesis. Quando Deus quis que os homens conhecessem, logo, preguiça de estudar é pecado. Jovens, adolescentes, pessoal que já é adulto aí, preguiça. Não vou, para que eu vou fazer uma faculdade? Porque eu vou perder meu tempo, minha vida, estudando química, estudando física, estudando biologia, estudando fisioterapia, estudando, sei lá, nutrição ou qualquer outra coisa assim. Porque o Senhor deu esse mandato cultural, de que nós devemos conhecer a sua criação, dominá-la, para que possamos usá-la de um modo que glorifique a Deus. O desconhecimento da criação faz com que nós façamos mau uso dela, com que nós destruamos ela. E é isso que tem acontecido com a humanidade ao longo da história. Apesar de tantas exortações que esses cientistas fazem pela televisão, não faça isso, não faça aquilo, não jogue garrafa de PET no mar ou no rio, não jogue latinha do carro, não faça isso, não faça aquilo, não cuide do seu corpo dessa ou daquela maneira, não corte árvores e desmate uma estrutura, não é? uma floresta dessa ou daquela maneira, porque se você o fizer, vai ter aquelas consequências. A Bíblia não é exaustiva nestas coisas, mas ela nos ordena o conhecimento dessas coisas para que, no desconhecimento, nós venhamos a nos destruir, a nos matar. Porque, por exemplo, que Deus dá sabedoria para que exista a ciência odontológica, para que nós não venhamos a sofrer. Nós chamamos isso de graça comum. É a capacidade e a bondade de Deus em dar a pessoas que nem conhecimento de Deus têm, a sabedoria para descobrirem uma cirurgia no dente, para descobrirem um remédio que tira a sua dor nas costas, para descobrirem uma cirurgia que faça com que o Simval volte para casa saudável. Quem foram as pessoas que descobriram todas estas coisas? Foram homens de Deus? Que querem conhecer como é que Deus criou? Não, são homens que muitas vezes não têm temor nenhum do Senhor. Como é que se explica tal conhecimento? Por meio daquilo que a Bíblia chama de graça comum. Algo que Deus permite a todos os homens. E a Bíblia menciona que isso é como a chuva. Ele não escolhe sobre quem derramar a chuva. E assim ele também não escolhe sobre quem ele há de derramar sabedoria, para que essa pessoa descubra algo que há de abençoar toda a humanidade. Mas aqueles que são de Deus precisam ter, antes de tudo, a consciência. Nós devemos participar dessas coisas. Nós podemos participar dessas coisas. Especialmente se você está numa idade, num tempo da sua vida, que você pode se dedicar ao estudo de alguma coisa para poder abençoar e para poder honrar a Deus por meio desse conhecimento. Porque pelos corredores das universidades, o que mais há são pessoas que estão cheias de conhecimento, mas que estão com uma alma vazia. Absolutamente vazia, cheios de um conhecimento que não lhes trazem paz, que não lhes trazem nada, a não ser oportunidade de poder ganhar um pouco de dinheiro para poder curtir a vida. Mas isso não muda a vida dessas pessoas, porque quem muda não é o conhecimento da criação, o que muda é o conhecimento do Criador, que faz com que o conhecimento da criação se torne melhor, mais prazeroso, mais interessante. No Salmo de número 8 nós lemos o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, como teu nome é magnífico em toda a terra.
Tu que puseste tua glória nos céus, da boca dos pequeninos e dos bebês fizeste brotar força. Ou outras versões colocam, firmaste o teu nome, não é? Por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo vingador. Olha agora o verso 3. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os... Como é que está na tua Bíblia? Tem algumas Bíblias que traz anjo, tem outras Bíblias que traz Deus. Em hebraico está Elohim. O que significa Elohim? Deus. Então fique com o original, ok? O original é Deus. Tu o fizeste por um pouco menor do que Deus e o coroaste de glória e de honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como teu nome é magnífico em toda a terra. O que é isso daqui? É a lembrança de Gênesis 1. E é a descrição da certeza de Davi, de que o Senhor deu toda essa criação com um objetivo. Então, qual é esse objetivo? Eu quero encerrar, após esse período de exposição, eu quero encerrar com 3 perguntas. Por que desse relato? O que esse texto diz para a gente? O que a gente aprende com ele? E eu pretendo ser rápido. Por que desse relato? Porque naquela época, meus irmãos, havia muitos outros relatos da criação. O relato de Gênesis 1 não foi o primeiro relato sobre a criação. Se você já leu um pouco sobre cosmogonias, cosmo é mundo, né, universo, tudo que tem aí. Gonia de gerar, de nascimento, tal. Cosmogonia é a teoria que fala sobre como tudo nasceu. Por exemplo, a teoria do Big Bang é uma cosmogonia. É uma teoria sobre como tudo nasceu, como tudo começou. Na época de Moisés, que é o autor desse livro, de Gênesis e dos outros 4 livros que o seguem, no tempo de Moisés, ele viveu há cerca de 3.500 anos antes de nós, ali no Egito, havia muitas cosmogonias. Cosmogonias na região de Heliópolis, mais ao sul do Egito, cosmogonias mais ao norte do Egito e na região mais nordeste do Egito. Cada uma das 3 regiões possuía, as 3 grandes regiões do Egito, a sua cosmogonia própria, que eram todas elas influenciadas por uma outra cosmogonia que vinha da Babilônia, que tinha suas ideias também sobre como Deus criou todas as coisas. Quando o Egito foi invadido pelos Hicsos, que foi quando começou a escravidão dos judeus lá, cerca de 400 anos antes de Moisés escrever Gênesis, 400 anos antes, o José do Egito morreu, e aí aí veio um novo faraó que não conhecia José, lembra da história? A gente vai chegar nela no final de Gênesis. E aí então esse novo faraó que não conhecia José, não sei se você já parou para pensar, como é que o faraó não conhecia José? José cresceu na casa de Faraó, é porque esse novo líder foi um invasor, veio do povo Ixo. Eu vou explicar isso quando nós chegarmos no final de Gênesis. É lógico que ele não conhecia, porque ele não era egípcio, ele não era dali. Ele invadiu o Egito e dominou o Egito. E ele escravizou todos os judeus. 400 anos escravos. Quando o povo Ixo, que veio do Oriente, a região que hoje seria China, Mongólia e talvez Japão também, quando eles invadiram o Egito, eles trouxeram as suas cosmogonias. Eu vou dizer algumas aqui para vocês, e algumas são meio pesadas, meio esquisitas, né? Mas uma delas é de que os deuses brigaram entre si, haviam vários deuses, e numa das lutas, um deus perdedor, ele teve a sua barriga cortada por uma espécie de espada celestial, não tem nada a ver com um sabre de luz. É uma espada dos deuses antigos, né? Cortou a barriga, e das entranhas que saíram daquele deus, veio você e eu. Por isso somos divinos. Por isso a vaca é divina. Algumas religiões ainda hoje abraçam resquícios dessas cosmogonias passadas, dessas teorias passadas. Havia no meio dos Ixios, aqueles que vieram do Oriente, a teoria de que foi do cuspe, outros dizem até de outra coisa meio mais pesada do que um cuspe, que nasceu os céus e a terra. E que esses deuses foram lá e fizeram o que não deveriam ter feito. E aí, então, daquilo que eles não deveriam ter feito, nasceu o mundo. E você e eu. Imagina, então, o que somos. E o povo cria nisso, gente. O povo cria nessas coisas. Barbaridade? Sim. Mas era nisso que o povo cria.
Ali no Egito, especialmente, as teorias principais eram dessas, de Ra, Amon-Ra, Set, Ge e outros deuses que eram os criadores da umidade, do mar, dos céus, da chuva, das plantas, eram todos deuses. A luz era um deus, a terra era um deus, o firmamento era um deus, as águas eram deuses, os continentes foram criados por um outro deus, os animais marinhos foi um outro deus, os animais que rastejam outro, os animais gado e outros animais selvagens, outro deus, e o que criou o homem foi um outro deus. E todos eles em guerra entre si, e assim nasce uma mitologia egípcia. E a egípcia e a babilônica deu origem a uma outra mitologia que você talvez conheça melhor, que é a grega, de onde vem todos esses deuses gregos. Hoje em dia até as crianças conhecem por causa do Percy Jackson, não é? Os filmes e livros e tudo mais, que tem restaurado a mitologia grega. Isso é antigo. De onde vêm essas teorias? Do objetivo, da intenção de dizer como é que tudo começou. Agora se coloca comigo, lá naquela época de Moisés, que escreveu Gênesis 1. Se coloca comigo lá. A gente está no meio daquele grupo de mais de 2 milhões de pessoas. Nem na nossa cidade tem isso. 2 milhões de pessoas, a gente está no meio. A gente está andando, no meio do nada, no deserto. Indo para uma terra que Moisés disse para nós que Deus prometeu nos dar. E a gente está indo. Crendo no quê? No Moisés. Que falou que Deus vai nos dar. Que Deus? Pouco importa. Tem tantos. E aí esse Deus chama Moisés, separado do povo. E Deus fala para Moisés, Moisés, você está vendo a base ali da montanha? Você vai colocar uma marca ali, você vai falar para ninguém passar dali. Isso já está em Êxodo. Porque eu vou falar com você face a face. E eu vou dizer certas coisas para você. E ali no Monte Sinai nasce a revelação. Não só dos 10 mandamentos, mas de tudo aquilo que está na Torá. Tudo aquilo que está no Pentateuco, tudo aquilo que está nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Tudo aquilo que está em Gênesis nasce com a revelação do próprio Deus para Moisés no Monte Sinai. E o povo todo, 2 milhões de pessoas na base, olhando para aquela montanha, que tremia, que fumegava. E o povo todo achando que Moisés morreu. Tanto é que construíram outro ídolo, um bezerro de ouro, que é um outro ídolo do Egito, que é um outro Deus que eles criam. Eles não inventaram, eles trazeram consigo, em seus corações. E aí Moisés desceu. E depois de muitos e muitos anos, Moisés escreveu. E perto do ano de 1450 a.C., Moisés deu ao povo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E então o povo tinha, ali na beira da terra prometida, essa revelação que hoje você tem na mão. Cerca de 1.400 anos antes de Jesus nascer. Eles receberam pela primeira vez essas palavras. Por quê? Com qual objetivo? O objetivo de Deus era quebrar essa casca de idolatria que o judeu tinha no seu coração. Todo mundo no povo de Deus, todos os israelitas estavam com seus corações cheios de ídolos. Como é que Deus quebraria aquilo? Por meio de uma revelação. Eles tinham na sua mente muitas ideias sobre como o mundo começou. Por que que Deus então revelou a sua palavra, em Gênesis 1? Não para dizer como é que ele criou. Por isso que você não fica perdendo tempo em como é que Deus fez. Se foi num dia, se foi em 7, se ele criou assim, se ele criou assado. E entenda que Deus não quis dizer como ele criou. O texto de Gênesis não é, por mais que muita gente queira que seja, um texto científico. O texto de Gênesis é revelação de Deus para ensinar para você e para mim algumas verdades que são importantíssimas. Então o povo cria em muitos criadores, muitos deuses. O objetivo de Deus aqui é apologético. O que significa apologética? Defesa da fé. O objetivo de Deus então é defender aquilo que é a verdade. Defender a verdade. Então Deus dá o texto. E o que é que o texto diz? O texto diz que Deus criou. E o texto diz que Deus é o único criador. O povo na época cria que o céu era um Deus, que o mar era um Deus, que a luz era um Deus, e outros eram Deus. E Deus está aqui dizendo para eles, não, fui eu que criei o mar, fui eu que criei os céus, fui eu que criei o sol,
Fui eu que criei os astros. Fui eu que criei tudo. Logo, eu estou acima de tudo. Logo, não existem outros deuses. Porque tudo está debaixo da minha soberania. Vocês têm que parar de reconhecer essas coisas como deuses e acreditar em um único Criador, um único sustentador. Tudo é dele. O texto não diz sobre como ele criou. O texto não é científico, mas o texto é uma defesa da verdade, é apologético. O texto simplesmente quer dizer que Deus criou. Você pode ficar perdendo tempo querendo achar outras coisas, que nem aquele senhor que achou a queda de Satanás e tudo mais, a curva do rio, que nasceu entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Mas não perca tempo com isso. Entenda o que o texto diz, e o texto diz que Deus criou. O que a gente aprende com isso? Talvez você olhe para mim no final dessa pregação e diga, mas eu já creio nisso. Então eu posso arrancar essa página da minha Bíblia e nunca mais você precisa pregar isso de novo. Porque essa lição eu já aprendi. Será? O que nós aprendemos? Primeiro que nós devemos reconhecer o Senhor como Criador. Isso é óbvio, não posso sair daqui sem falar isso. Um outro ponto é que nós devemos sair do matagal. A gente tem que sair das cadeias que nos afastam de Deus. Nós devemos sair do nosso conformismo. Nós devemos sair da nossa preguiça. A gente tem que sair daquela piscina aquecida, confortável, que está tão gostoso aqui. Por que eu vou sair daqui? A gente muitas vezes se encontra numa situação confortável, achando que aquilo que a gente sabe de Deus está bom e basta. E eu não preciso ler mais, não preciso conhecer mais, deixa a vida me levar, vida leva eu, até que Deus me chame e tudo termine e eu vá para o céu, porque eu acho que eu vou para o céu. Afinal de contas, eu creio no Senhor. Mas é isso que Deus quer que você, é assim que Deus quer que você viva? Não é assim que Deus quer que a sua vida. Viver assim é desperdiçar a sua vida, é jogar sua vida fora, é viver de uma maneira inútil e infrutífera. Deus espera que você viva para conhecê-lo. A ideia de Deus com essas palavras é mostrar que Ele criou, e as palavrinhas finais, quando Ele dá um mandato cultural para Adão e Eva, conheça a criação, domine a criação, conheça os mares, conheça os peixes, conheça as aves, conheça os céus, conheça a terra, conheça os tempos. Ele chega a dizer do sol, das estrelas, da lua e de como as estações se modificam por conta de tudo que acontece aí fora na criação, e ele diz: conheça, domine. E ele diz que nós devemos conhecer a nós mesmos também. E por trás de tudo isso, existe uma grande ordem, que é que nós devemos conhecer a Ele. A Ele como grande Criador, e aí então a sua criação. Porque o conjunto dessas coisas, desse conhecimento, trará alegria para o nosso coração. Trará conforto para o nosso coração. Trará uma sensação de bem-estar. De que eu sei onde eu estou. Sei para onde estou indo. Sei de onde eu vim. Sei quem me criou. Por que me criou. E sei do que me livrou, do que me salvou. Sei quem Ele é. Sei quem eu sou. Sei que não sou digno. Sei que não presto. Sei que não valho nada. Mas quando você fica longe de Deus, você acha que você vale tudo. Você acha que você merece. Você acha que você é alguma coisa, sendo que só Ele é. Mas quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos, mais Ele se revela grandioso para nós. E como diziam os pastores do passado, quando mais nós o conhecemos, mais nós conhecemos a nós mesmos. E mais a gente vê quão pequeno, quão fracos nós somos e o quanto nós precisamos dele. E aí nós nos aproximamos, e aí nós queremos entregar mais a nossa vida a ele, e aí a gente vai orar mais, e aí a gente se consagra mais, e aí a gente entende a importância da vida devocional, e aí a gente passa a crescer diariamente em comunhão com o Senhor. E qual é o resultado disso? É alegria, é vida. O conhecimento de Deus não é uma coisa vazia em si. Se você odeia exatas, estudar matemática talvez seja uma tortura para você. Se você odeia biológicas, quando apareceu lá a matéria de biologia ou outras na tua escola, você não via a hora que passasse. Por quê? Porque são coisas que não são da sua área. E tem coisas do conhecimento que nos pesam, que nos cansam, e que a gente não vê a hora que acaba. Agora, quando você tem um encontro pessoal com Jesus Cristo,
o conhecimento de Deus nunca é pesado. O conhecimento de Deus é um fardo leve, é algo que enche o nosso coração de alegria, como Jesus Cristo disse lá em Mateus no capítulo 11. Se você está cansado e sobrecarregado, ele disse: venha a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o quê? Descanso para as vossas almas, paz, alegria, vida de verdade. Quando? Quando a gente for a Ele, quando a gente conhecê-lo. Eu quero encerrar lendo 2 versos da palavra com vocês. O primeiro está em João capítulo 1, versículo 1. Porque a intenção do evangelista João, apóstolo de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, foi começar o seu evangelho como uma espécie de novo Gênesis. Ele até usa palavras semelhantes. Quando em João 1:1 ele diz: no princípio, igualzinho está em Gênesis, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? Do Verbo. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Nada existiria. O Verbo criou. Quem é o Verbo? Veja o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Ele, João, viu a glória, como a glória do unigênito do Pai. Quem é o Verbo? Quem é o Criador? Jesus Cristo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que o Espírito Santo está revelando aqui para nós. Ele é aquele que o Espírito Santo, através da pena de João, da mão de João, do Evangelho de João, está ensinando para nós, que estava lá em Gênesis 1, no princípio, criando os céus e da terra. Ele é o Criador, e Ele não apenas cria tudo lá, mas Ele cria algo hoje aqui também. Um novo coração, uma nova vida, uma nova história para você e para mim. Mesmo que você já tenha ou esteja caminhando com Ele há muito tempo, mesmo que o seu coração tenha amado as trevas durante anos na sua vida, Ele é o único que pode criar um novo coração em você, que venha a amar a luz mais do que todas as coisas. Afinal de contas, Ele é o único que tem o poder para criar tudo do nada. E assim como Ele criou os céus e terra, Ele pode criar um novo você, dentro de você, do nada. Ele não precisa de você para te salvar. Ele não precisa de você para mudar a sua vida. Ele não precisa do seu esforço. Até porque você está morto no teu delito e no teu pecado, como o Espírito Santo também nos ensinou, pelas palavras de Paulo em Efésios 2:1. Nós, irmãos, somos como um inútil, como disse Jó quando teve um encontro com o Senhor. Nós, meus irmãos, somos frágeis. Nós, meus irmãos, como disse o Espírito Santo por meio do profeta Isaías, somos como um trapo imundo, que não serve para nada. E por melhores que sejam as nossas obras e a nossa vida, Deus olha para nós e aquilo não faz diferença para Ele. Antes que o Filho dEle viva em nós, antes que o Filho dEle esteja em nós, você pode ser a melhor pessoa do mundo, você não vale nada para Deus. Porque o que vale para Deus é Jesus Cristo. É o seu Filho, que morreu na cruz, santo, puro e perfeito, o Cordeiro imaculado e derradeiro que se deu e que agradou o Pai. Ele agrada ao Pai. Ele é o Filho único, unigênito do Pai. Sem Ele não tem outro. E Deus não tem neto. Mas quando você vem a Cristo e entrega-se a Cristo, o Criador dos céus e da terra, e Cristo entra em você, e você entra em Cristo, e você passa a ter comunhão com Jesus Cristo, então você se torna agora filho de Deus também, porque o Filho de Deus está em você, e você é adotado, você se torna co-herdeiro de tudo, e Ele cria em você um novo homem, uma nova mulher, como Ele criou a lua um dia, como Ele colocou o sol no seu lugar um dia, como Ele separou as águas acima e abaixo do firmamento, como Ele criou a terra, a porção seca, como Ele separou os mares dos continentes, como quando Ele criou as vegetações, como quando Ele criou os animais aquáticos e as aves, como quando Ele criou o gado e os animais selvagens, como quando Ele criou o homem do barro e a mulher do homem. Ele hoje também pode do nada, porque Ele é o Todo-Poderoso.
Ele é o soberano Criador. Ele é o que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele pode criar um novo você dentro de você, para a glória dEle. Deus queria ensinar isso ao seu povo. Deixem de lado, abandonem todas as ideias que têm sido ensinadas até hoje para vocês. Destruam e se afastem de todos os falsos ídolos e deuses. E creiam e entreguem-se ao único e suficiente Criador, hoje e eternamente, Jesus Cristo o Senhor. Ele é o único que pode mudar a sua vida. Eu encerro com Colossenses. Em Colossenses diz que Ele não apenas é o Criador, porque Ele poderia ser como o relojoeiro, Ele poderia ser como o padeiro, ou poderia ser como o marceneiro, que cria o relógio e vende o relógio, e nunca mais vê o relógio. Ou aquele que faz o pão, produz a massa, joga a farinha, faz o pão, fica quentinho, gostoso, e nunca mais viu o pão. Ou o marceneiro que fez aquela cama, aquela mesa linda, aquela cadeira bonita, e nunca mais viu a cadeira. Ele poderia ter sido um criador que criou você e a mim e tudo, e ter simplesmente deixado, ter simplesmente abandonado. Mas a palavra de Deus diz que Ele não apenas é o Criador, mas Ele é o sustentador de todas as coisas. Em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, nós lemos assim. Ele está falando de Jesus Cristo aqui também, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, nele Jesus Cristo, as visíveis e as invisíveis. Tem muita coisa que a gente não consegue ver, gente, tem muita coisa que a NASA não consegue ver, Ele que criou. Então lá para um dia a gente vê, porque a Bíblia também diz que um dia Ele há de nos revelar toda a sua glória na criação. Eu não sei como é que isso vai acontecer. Mas quando a Bíblia diz, principalmente Salmos, que Ele vai, toda a sua glória diz respeito a todo o universo. E Ele prometeu que Ele vai mostrar tudo para a gente um dia. Quando? Eu não sei, mas não vejo a hora disso chegar. Coisas visíveis e invisíveis. Continuando, sejam tronos, dominações, principados, poderes, tudo foi criado por quem? Jesus Cristo. E para Ele, para Jesus Cristo, Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Sabe o que isso significa? Que tudo depende dele para existir. Tudo depende dele. Os pelos que estão no meu braço dependem do meu braço para existirem. Se o meu braço não existisse, esses pelos existiriam? As folhas de uma árvore dependem do tronco, do galho, da raiz para existirem. De outra sorte, não existiriam também. Jesus Cristo é o tronco, é a raiz e é o galho. Jesus Cristo é o braço. Jesus Cristo é tudo. E dele depende tudo. Sem Ele nada existiria. Sem Ele tudo morreria. Se hipoteticamente, isso é uma impossibilidade. Mas se Jesus Cristo pudesse morrer um dia e deixar de existir, imediatamente tudo deixaria de existir. Imediatamente tudo deixaria. Porque nele, diz o Espírito Santo para a gente, querendo nos ensinar, tudo subexiste. Tudo depende dele. Por isso, você e eu somos convidados a amá-lo, porque ele é bom. Ele poderia ser um criador tirano, ele poderia ser um criador opressivo, mas ele é bom. Ele é amor, ele é paciente. Ele é com você também ou é só comigo que ele é paciente? Ele é um Deus cheio de misericórdia. Quando ele veio aqui, ele chegou a chorar quando ele viu pessoas perdidas. Que por mais que ele enviasse profetas e tantos outros, essas pessoas matavam os profetas. Jesus Cristo chorou sobre Jerusalém, dizendo: quantas vezes eu tentei trazer vocês para perto de mim, juntar vocês, como a galinha tenta juntar os pintinhos, e vocês não quiseram, e mataram os que eu enviei. E por fim mataram a ele mesmo. Meus irmãos, Jesus Cristo é aquele, e é o único em quem nós podemos encontrar a bondade, nós podemos encontrar o perdão, nós podemos encontrar compaixão. Se tem alguém que pode ter compaixão de você, esse alguém é Jesus Cristo. Misericórdia e perdão. Sem Ele, a única coisa que existe é morte. Nele, você encontra a vida. A vida estava nele, no princípio de tudo. E a vida só pode ser achada nele, quando hoje nós a Ele nos entregamos. Conhecê-lo e amá-lo é o objetivo de Gênesis capítulo 1. Deus nos convida a que possamos conhecê-lo mais.
esperando que esse conhecimento fará brotar dentro de nós um grande amor pelo Senhor, que como consequência encherá o nosso coração de alegria. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. E obrigado, Senhor, por podermos nessa noite meditarmos, darmos início a esse tempo de estudo no livro de Gênesis. A origem de todas as coisas. Da criação, mas também da queda. Mas pela Tua bondade também da Tua graça entre os seres humanos. Obrigado pelo que podemos aprender com essas palavras. E porque o Senhor permanece o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Obrigado por Jesus Cristo ter enviado o Espírito Santo que nos convenceu do nosso pecado. Obrigado por Jesus Cristo ter nos enviado do Espírito Santo que nos ensinou o caminho para onde estávamos indo, a perdição eterna, a morte eterna. E obrigado porque o Senhor pacientemente não só mostrou os nossos pecados, mas o Senhor também perdoou os nossos pecados, quando nós nos arrependemos e os confessamos a Ti. Obrigado porque a mesma graça que a gente pode ver lá em Adão e Eva, é a graça que a gente pode ver hoje, no início de 2016. E será a mesma graça que a gente sempre encontrará no Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós queremos Te louvar, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. E queremos Te conhecer mais e mais. E pedimos que o Senhor nos dê mais do Teu Espírito, para que no nosso coração nós possamos continuar a crescer em graça e em conhecimento, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Assim nós Te pedimos, com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.